Boa noite! Noite de live especial. Noite da gente falar sobre liberdade, leveza e realização. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou, deixa eu colocar o tema da live aqui e fixar nos comentários para que todo mundo que chegar saiba do que a gente está falando. Liberdade, leveza e realização, perfeito. Fixar comentário, ótimo. E eu senti no coração de fazer essa live, não sei se você acompanhou os stories desse fim de semana. No sábado eu fiz uma imersão sistêmica, né, uma imersão online chamada Transforma Ação, né, que o grande intuito era dar os primeiros passos, fazer movimentos para que todas as pessoas que participaram da imersão pudessem começar a transformar os sonhos em ação. E na imersão, a gente trabalhou muito para entender. Ai, peraí, que coisa... Batom. Para entender travas, medos, repetições de padrões, ciclos não encerrados, que estavam impedindo cada pessoa ali de alcançar aquilo que deseja, de realmente colocar em ação aquilo que deseja. E dentro da imersão, eu ouvi relatos de diversas histórias. Quando finalizou, recebi vários depoimentos. E aqueles depoimentos, alguns eu compartilhei, né, o que era possível compartilhar para não expor as pessoas que participaram, é claro. E de acordo com aqueles depoimentos, eu fui sentindo no meu coração o quanto era importante falar mais sobre isso, sobre o que a gente vai falar hoje, compartilhar mais, para que cada pessoa pudesse se identificar, porque muitas vezes as pessoas acabam vivendo ali o dia a dia, por fora sorrindo, super bem, por dentro tendo diversos conflitos, questionamentos, inseguranças, e muitas vezes começa a pensar, e pode ser que aconteça com você, de pensar assim: caramba, acho que o problema é comigo. Tem alguma coisa de errado comigo? Olha, tá todo mundo bem, né? E nesse mundo que a gente vive de rede social, começa a se comparar. E aí fala assim, nossa, preciso resolver isso, enfim, e acaba tornando as coisas mais pesadas do que na verdade elas são. Então eu senti no coração de vir aqui falar um pouco com vocês sobre isso, compartilhar um pouquinho aqui na live. É claro que a gente não vai trabalhar tudo que a gente trabalhou na imersão, porque foram 3 horas com dinâmicas, com movimentos que a gente trabalhou lá, mas eu quero compartilhar um pouquinho para que você comece esse processo de despertar, do se libertar, né? E quando a gente fala sobre o tema da live de hoje, que é liberdade, leveza e realização, o que é essa liberdade? É a liberdade de você ser quem você é na essência. Porque muitas vezes a gente vai criando máscaras sem se dar conta. A máscara da salvadora, né? Aquela pessoa que acode todo mundo, aquela que cuida de todo mundo, e isso foi muito falado dentro da imersão. A máscara da perfeita, de não, eu dou conta, tá tudo certo, e se cobra excessivamente. Então a gente vai criando essas proteções sem se dar conta, e aí a gente acaba se desconectando muitas vezes do nosso sentir, da nossa essência, de quem nós somos. E é essencial você começar a se perceber e retornar para a sua essência e retornar para o seu sentir, porque é ele justamente que traz todas as respostas, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje, sobre essa liberdade, sobre você começar a se conectar com a sua essência, para que a partir daí realmente as coisas possam ser leves para você, as coisas possam ser realmente fluidas e não ser sempre com tanto esforço, com tantas dificuldades, com tantos desafios. É claro que os desafios eles acontecem na nossa vida, mas a partir do momento que você toma consciência e que você tá dentro do que a gente chama da sistêmica, vou explicar aqui para vocês, no seu lugar, aí sim você tem energia. Porque grande parte dos relatos, né, que vieram das pessoas que participaram da imersão foi: Su, eu tô exausta, Su, eu me comparo demais. Quando a gente falou ali sobre questão de carreira, eu quero cuidar, ajudar a cuidar dos outros e fazer pelo outro. E esse é um ponto de muita atenção, principalmente para quem é profissional da ajuda, né? Terapeutas, médicos, advogados, enfim, pessoas que trabalham dando algum tipo de
ajuda através do seu trabalho, porque muitas vezes pode ser que devido a feridas, a coisas que você viveu na sua infância ou a dores do seu sistema familiar, você tá tão focado em só ajudar a fazer, que muitas vezes você acaba nem percebendo que o ano passou e você deixou de olhar para você. Então é essencial ter esse olhar. Quais outros pontos que existem aí que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje para ter essa liberdade, essa leveza, essa realização? Questão do não merecimento, né? E quando a gente fala cuidar de todo mundo, querer salvar todo mundo, se cobrar excessivamente pela perfeição, se comparar, tá muito relacionado também ao não merecimento. E aí, se eu sinto que eu não mereço, eu tenho liberdade para ser quem eu realmente sou? Ou eu fico usando essas máscaras de proteção? Essas máscaras que muitas vezes me impedem de realizar aquilo que eu desejo. E aí vai me falando se está fazendo sentido, como eu sempre falo, vai clicando aqui no coraçãozinho, se for tendo insight, se for tendo viradas de chaves. Tem alguma dúvida, se identificou, quer comentar alguma coisa, coloca aqui nos comentários que aí a gente vai conversando. E lembra de clicar aqui no aviãozinho para que mais pessoas possam assistir. E aí o que existe também que acaba travando essa liberdade, essa realização, essa leveza? A necessidade de aprovação. E esse ponto da necessidade de aprovação, que é o que geralmente pega a grande parte das pessoas, às vezes não é nítido, né? Não é, isso não, mas eu não quero que alguém venha e me aprove e fale que tá tudo bem. Quando você, por exemplo, tem um projeto e compartilha com outra pessoa e dentro de você se fala, nossa, fulano não me apoiou, o que você está buscando aquela pessoa? Aprovação. Quando você faz de tudo para agradar, inconscientemente eu estou buscando ser aprovada, eu estou buscando pertencer, eu estou buscando ser amada. Percebe? É um esforço para eu ter essa aprovação. Quando, por exemplo, a pessoa te pede A, aí você vai fazer A, B, C e D. Não, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. O que é essa busca? De uma forma inconsciente, é claro, de aprovação. E aí vem aquela coisa, né, de eu preciso dar conta, eu preciso dar conta, eu dou conta, eu dou conta. E aí vem uma exaustão absurda. Isso parece que minha energia foi embora. Porque o que acontece? E é uma coisa que muitas pessoas falam sobre e às vezes não para refletir, para trabalhar e para entender o que está acontecendo sobre isso. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, parece que com a idade piorou. Nossa, parece que eu não tenho mais a mesma energia de antes. Parece que não sei o quê. E por que acontece isso? Porque existe algo que você precisa trabalhar dentro de você e enquanto você não trabalha, é como se fosse uma ferida. Você tá com a ferida aberta ali, você não cuida, vai infeccionando, vai piorando. As questões inconscientes, as questões emocionais acontecem da mesma forma. Então, enquanto você não olha para isso, aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior dentro de você, sem você se dar conta. Então, é muito importante olhar para isso, para que a partir daí sim você tenha liberdade, leveza, realização. Tá bom, eu tô percebendo isso no meu dia a dia, eu percebo que eu me comparo, ou às vezes, o que acontece também muitas vezes? Quem foi, ou quem é, né, na verdade, filho de pais rígidos, ou da mãe ou do pai rígido, que se sentiu muito cobrado na infância, o que acontece na fase adulta? Você começa a se cobrar demais também, e aí quando você percebe, quando alguém faz algo ou fala assim, ô fulana, você fez isso, você já sente algo desproporcional com relação àquela cobrança, é como se fosse assim, não vem me cobrar, por que você está me pressionando? E às vezes a pessoa só falou uma simples frase, por quê? Isso conecta diretamente com uma ferida emocional sua. E lembra, essa ferida não foi cuidada. Imagina quando está com algum machucadinho inflamado. E aí alguém vai lá e aperta, aquilo vai doer. Com relação ao emocional, é exatamente a mesma coisa. Então, se você foi cobrada demais, comparada, enfim, de alguma forma, alguém vai falar algo, aquilo vai, se hoje isso traz uma dor gigantesca, é desproporcional, é algo que precisa ser olhado. E existe um ponto muito importante com relação a tudo isso, é que quando a gente olha para a nossa vida de uma forma mais macro, vamos dizer assim, de uma forma mais tangível, a gente começa a perceber os sintomas.
Su, o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo prático de literalmente doença para ficar mais fácil ver na vida, tá? Por exemplo, se eu estou com febre, nossa, eu tô febril. A febre é a doença em si, a causa ou é um sintoma? Eu ter febre é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo dentro do meu corpo. Quando, por exemplo, a carreira travou, não tá indo da forma que gostaria, você precisa fazer muito esforço para conseguir algo, a vida parece que são sempre batalhas, o financeiro parece que não vai, ou é aquela montanha russa, uma área vai, a outra não vai. O que é isso? É a mesma coisa que a febre, são sintomas, não é a causa em si, são sintomas de que existe algo dentro de você que precisa ser olhado, que precisa ser trabalhado, que indicam que você está olhando para algum lugar lá atrás, seja com relação ao seu passado, feridas da sua criança, seja emaranhamentos familiares, mas que você, de coração e de alma, não está olhando para a sua vida. Então, qualquer coisa que acontecer, é claro que é importante também, vamos abrir um parênteses aqui, não entrar na neura, porque às vezes a gente entra na neura de, nossa, aconteceu isso, as coisas não estão indo. Peraí, você tem feito os movimentos necessários? Porque o mais importante é se conectar com a sua vida, é se conectar com os seus sonhos, é entrar em ação, é agir apesar do medo. Só que se mesmo assim as coisas não estão indo, precisa entender porque esse sintoma está aparecendo na sua vida. Então, questões com relação ao financeiro, a carreira, a saúde, são sintomas de algo que precisa ser visto. E aí tem alguns exemplos que eu quero trazer aqui para vocês, para que você comece a perceber se isso não está acontecendo com você, mesmo que seja de uma forma inconsciente. De onde vêm esses sintomas, então? Quais são as possíveis causas? E eu vou trazer aqui para vocês, dentro desse escopo, desse pedaço que a gente está falando aqui, tá? Sobre pessoas que se comparam demais, que se cobram demais, que fazem tudo pelos outros e muitas vezes esquecem de olhar para si, que muitas vezes se enchem de curso e parece que nunca é suficiente, que nunca tá bom o suficiente, que é aquela máquina de fazer. E que acabam, e isso acontece com todo mundo, de uma forma inconsciente, repetindo consigo mesma padrões que lá atrás doíam quando os pais faziam. Seja de se cobrar, de se comparar, de diminuir, de desvalorizar. Então, olhando com essa ótica, se você se identificou com esses sintomas na sua vida, o que é importante você olhar a partir de agora? Começar a observar para onde você está olhando. Então, primeiro ponto, qual que é o sintoma que está aparecendo aí para você? Que sintomas que você identifica na sua vida atual? Seja de ciclos que se repetem, daquele negócio que você fala, nossa, eu tô vendo que eu tô fazendo um esforço, porque insistência é diferente de persistência. Então, eu preciso persistir, só que você tá percebendo que tá tendo que insistir, tem alguma coisa aí. Então, qual que é o sintoma que você identifica hoje? E se você resolver esse sintoma que você identifica, seja na carreira, no financeiro, e a forma que você se comporta, que você se sente com relação à carreira, com relação ao financeiro, você vai ser diferente de quem? Como que as pessoas vão te enxergar se a partir de agora você for simplesmente você? Se a partir de agora você impor limites, você fala não, sua carreira deslanchar, o financeiro deslanchar. Ou de quem até hoje você busca receber. Porque principalmente quando a gente fala com relação ao financeiro, quando a gente sente que ou os pais não deram o suficiente ou não fizeram da forma que a sua criança criou expectativa, ou quando você sente que seus pais fizeram muitos sacrifícios e você se sente em dívida com eles, enquanto isso não é trabalhado, lembra que eu falei que vai infeccionando? Aí o que acontece com grande parte das pessoas? Já que eu sinto que eu tenho faturas emocionais, ou que meus pais me pagaram o boleto que me devem, o boleto emocional, seja de carinho, de atenção, de apoio, que às vezes eu busco até hoje de uma forma inconsciente, travando minha vida, mostrando assim, ó como faltou.
Olha como minha vida tá travada porque vocês não fizeram, ou por causa da forma que vocês são. Ou quando eu sinto que eu devo algo porque eles fizeram muitos sacrifícios, essas faturas emocionais que eu não tô conseguindo lidar dentro de mim, muitas vezes eu transformo em faturas financeiras. O que são essas faturas financeiras? Financeiro travado, só tendo pro básico, ou às vezes não tendo nem pro básico, o dinheiro vem e não fica, a sensação que, nossa, tá escorrendo pelo ralo. Muitas pessoas trazem, quando vem pro atendimento, seja para constelação, né, que é uma sessão única, ou para entrar pra mentoria, tem uma sensação que tem uma barreira aqui, que tem um bloqueio, que tem alguma coisa que não vai. Por quê? Porque existe essa fatura emocional que precisa ser liquidada dentro de você. E quando eu trago isso aqui para você, não é sobre você ir lá, chegar para sua mãe, chegar para seu pai e falar assim, vamos conversar esse negócio aqui. Quando a gente fala, né, principalmente olhando para essa parte sistêmica, sobre seguir, sobre se conectar com a vida, sobre resolver questões que você tem, seja com as suas primeiras e mais importantes relações que são com os pais, com o seu sistema familiar, é sobre resolver internamente. É sobre você se dar a permissão de olhar para a sua vida. Porque a gente tem duas opções na vida. Todos nós, independente de como foi o pai de cada um, é claro que alguns de uma forma mais doída e de outros um pouco menos, mas a dor de cada um é única, vivemos alguma coisa, ouvimos algum não pode, não vai, enfim, algum não, que cria algum tipo de fratura emocional, que cria algum tipo de trauma. Só que quando a gente é criança, é responsabilidade dos pais cuidar, acolher, dar segurança, enfim. Só que quando somos adultos, independente daquilo que recebemos ou não, que vivemos ou não, a responsabilidade é nossa de cuidar de nós enquanto adultos e da nossa criança ferida. O que isso quer dizer? Que são essas duas opções que eu quero trazer aqui para você. A primeira opção é continuar retraumatizando a nossa criança. Ai, faltou mesmo. Olha isso. Ai, não tá indo tal coisa porque eu não recebi apoio. Olha, não foi isso porque meus pais ficaram ausentes. Ó, não foi aquilo porque eu precisei cuidar dos meus irmãos. E muitas vezes isso é de forma inconsciente. Tá? Ninguém faz essas coisas por mal. São feridas que são importantes ser trabalhadas. E é importante que você tenha consciência, até se você aprendeu a dar conta de tudo sozinha, que você precisava se virar sozinha, né? E às vezes a gente vai se cobrando de, nossa, eu preciso fazer acontecer, preciso fazer acontecer, preciso fazer acontecer. Está tudo bem você parar e olhar para você. Na verdade, o grande medo da maior parte das pessoas, eu falo que é entrar naquela caverna escura, onde tem as suas sombras, onde tem os seus medos. Só que eu vou te contar uma coisa, que é esse segundo caminho. A hora que você entra nessa caverna e lida com esses fantasmas, e lida com esses medos, e acolhe a sua criança, e consegue parar de olhar para cá, receber a vida e se conectar com a sua vida, é onde você acha os seus maiores tesouros. Escondido atrás das nossas maiores dores, dos nossos maiores desafios, estão os nossos maiores talentos, que inclusive a gente pode usar no nosso trabalho. Por isso que hoje, para mim, eu falo que a gente atrai semelhantes, é fluido atender pessoas que se cobram demais, que se exigem demais. Por quê? Porque eu precisei passar por essa dor de me cobrar excessivamente, de não conseguir pôr pra fora, de estar ali sorrindo e dentro de mim tá aquele conflito. E quando a gente fala do físico, de, por exemplo, a casa física estar impecável e dentro de mim a minha casa interna tá uma bagunça, as pessoas nem perceberem. Eu sei como é isso. E através dessas dores que eu vivi e que eu olhei e que eu trabalhei, eu pude transformar elas em talento. E todos nós temos essa opção. Todos nós podemos fazer isso. Então são esses dois caminhos que nós como adultos temos. Nossa, faltou aqui, tá doendo, eu vou continuar vivendo essa dor e daqui um ano continuar no mesmo lugar,
e reclamando dessa mesma situação, né? Ou com esse conflito interno de eu aguento, nossa, eu tô cada vez mais cansada, o que tá acontecendo, não sei o quê, porque a tendência é ir decaindo, né? Lembra, essa ferida tá ali aberta, vai inflamando cada vez mais. Ou eu posso falar, caramba, deixa eu olhar pra isso. Ok, doeu. Eu vou viver em função dessa dor? Ou eu vou olhar pra vida? Eu vou viver em função, às vezes, de ser uma boa menina, de ser exemplar, de querer agradar, ou de buscar um tapinha nas costas e falar, nossa, parabéns. Ou eu vou atrás daquilo que eu desejo. Porque existem muitas pessoas, lembra que eu falei, às vezes a gente trava a nossa vida para mostrar assim pro pai ou pra mãe, ó, faltou aqui. Claro, tudo isso, gente, de forma inconsciente. O meu papel aqui, dentro das lives, é trazer consciência para que você comece a ter percepção. E aí, dentro do atendimento de constelação e da mentoria, eu dou um direcionamento com passo a passo, com método. Então, tudo isso que eu tô trazendo é inconsciente que acontece. Porque se fosse consciente, se fosse fácil, a gente falava, tá bom. Ainda mais quem é fazedora, né? O tratorzinho de fazer, de resolver, tá bom, como que faz? É assim? Pronto, feito, tá resolvido. Não é. Aqui dentro é difícil de lidar mesmo. E eu falo, eu sempre trago aqui pra vocês. Eu sempre aprendi pela dor. Eu era aquela que não vão fazer, ligava o piloto automático e eu dou conta e não sei o quê. Eu aprendi muito pela dor. E tá tudo bem. Por quê? Me mostrava fortuna e dou conta e faço acontecer, ia fazer mais um curso, deixa eu aprender uma nova técnica. Porque não, eu não preciso. Eu não me permitia acessar aquilo que acontecia comigo. Só que aí, a partir do momento que você toma consciência, você consegue ir para esse novo caminho. E pode ser que nesse momento, você ouvindo tudo isso, seja a primeira vez que você está olhando para você de verdade. Sabe quando a gente se olha assim, desnuda mesmo, de tirar essas camadas? Porque enquanto você não olha, reflete em tudo. Até na forma de você se comunicar, de você se relacionar com as pessoas. Até na forma de você se vestir muitas vezes. Teve uma pessoa que trouxe ali na imersão que falou assim, Su, eu só fico de cabelo preso, porque parece o cabelo solto, eu tô me mostrando demais, porque existem feridas que eu não posso me mostrar. E aí cada um de acordo com as suas dores. E se eu não posso me mostrar, como que eu vou mostrar o meu trabalho? Se eu não me valorizo, ou se eu não me senti valorizada lá atrás, ou se eu espero até hoje ser vista, como que eu vou querer que as pessoas me enxerguem, que as pessoas me valorizem? Se eu tô olhando para trás, muitas vezes esperando a aprovação da minha mãe, do meu pai, ou querendo protegê-los demais, me sentindo muitas vezes maior do que eles, olhando para eles e falando, nossa, eles não vão dar conta, você vai sentir exaustão, porque você não tá no seu lugar. Eu brinco que quando a gente faz, né, quando você faz esse movimento de querer proteger, ou de às vezes, agora ou lá na infância, ter estado entre o relacionamento dos dois, de ai, eu ouvia minha mãe reclamando do meu pai, ouvia meu pai reclamando da minha mãe, ou eu tomava as dores do meu pai, tomava as dores da minha mãe. Se você está aqui, no meio desse relacionamento, você não está no seu lugar. Você não está olhando para a vida. Quer ver? Eu vou pegar até uns bonequinhos aqui para ficar mais fácil. Pronto. Vamos colocar que você quer seu pai e a sua mãe. Então, começaram a brigar, aí lá na infância você tá aqui no meio dos dois. Percebe que o seu lugar seria aqui na frente, né? Quando a gente olha de geração para geração, pegar sua mãe para ficar mais fácil. Você vai ficar aqui na frente, então aqui a mãe, a avó, bisavó, tal, e aqui você. Se você, aqui tá sua mãe, aqui na frente tá sua vida. Se você quer protegê-la demais, sente que faltou algo, sente culpa, sente vergonha muitas vezes por desejar, o que você tá fazendo? Aqui tá sua vida, passando as oportunidades. Você tá aqui olhando para trás. E muitas vezes o pensamento que pode vir nesses casos é assim, ai, Su, é porque minha mãe
ela tá reclamando de não sei o que, é porque minha mãe não sei o que. Ok, a gente não tem o poder de mudar as outras pessoas, a gente só tem o poder de mudar como a gente se sente com relação àquilo que as pessoas fazem ou fizeram com nós. E é um movimento que é essencial. Enquanto você não olha para esse homem e essa mulher que foram essenciais, independente do que eles fizeram. E aqui a gente não tá falando, e eu gosto sempre de reforçar, sobre passar pano, sobre não me deram carinho, fizeram A, B, C e D. Não, eu tô falando sobre você fazer as pazes com você. Sobre você olhar para sua vida, senão você fica o tempo todo olhando para trás. Então, enquanto você não olha para esses dois, e aí o que é importante? Isso como que eu faço para olhar isso? Primeiro ponto, que ajuda muito e que para mim foi uma grande virada de chave na minha vida. Entender que esse homem e essa mulher que foram necessários, não fizeram mais nada, ok, eles foram necessários para que através deles você nascesse. Maior presente e a maior grandeza que você vai receber na sua vida é a sua vida. Então, uma coisa que você pode começar a fazer a partir de agora é começar a olhar tanto para essa mulher como para esse homem como pessoas bem comuns. Porque o que a gente tem a tendência de olhar? E eu comecei a perceber muito isso. Por exemplo, se minha mãe faz alguma coisa, em uma determinada situação, aquilo me incomoda. Se for uma outra mulher, mãe de uma amiga, mãe de alguém, tá tudo bem. Por quê? Porque a gente vai criando e colocando muitas vezes os nossos pais em um lugar, por mais que eles sejam maiores e vieram antes, em um lugar de heróis. Só que percebe que tanto o pai quanto a mãe são pessoas bem comuns que se tornaram pais, que foram aprendendo como era cuidar de uma criança, ou, eu não sou a mais velha, como era cuidar de mais de uma criança ao mesmo tempo, e trabalhar e lidar com desafios. Então, o que eu quero trazer para você, primeiro ponto é, a partir de agora, se seus pais são vivos, ou mesmo que eles não sejam, comece a se lembrar deles e olhar como pessoas comuns, que vão errar, que vão acertar. E isso não quer dizer que você precisa morrer de amores, que precisa ligar todo dia e falar que te ama e frequentar a casa. Não, e principalmente quando a gente fala para você estar no seu lugar, que é o que a gente fala dentro da sistêmica de tomar a vida, é entender que eles fazem parte, que eles foram essenciais para que você estivesse aqui hoje. E um movimento, às vezes nas lives eu peço para no começo vocês falarem números, né, para tirar uma cartinha. Em alguns momentos eu tiro uma cartinha antes. Oi, Paty, que saudade! Sinta-se abraçada, Paty, quanto tempo! E hoje eu senti de tirar uma cartinha um pouco antes de entrar na live. E veio essa mensagem aqui, ó, que para vocês vai estar ao contrário. E é um movimento que você pode começar a fazer a partir de agora. E eu já vou conectar o que isso tem a ver com comparação, com autocobrança, com travar carreira, com ser pesado, com tudo isso, tá? E a frase é a seguinte, que a gente usa muito dentro das constelações. Eu sou pequena e você é grande. Passei para te ver e acabei ouvindo tudo que precisava. Você é demais. Ai, que bom. Fico feliz em saber, Paty, do fundo do coração. E o que é esse eu sou pequena e você é grande? Lembra que eu falei que às vezes a gente lá na infância esteve aqui, ou pode ser que você esteja até hoje, entre o relacionamento dos pais, ou às vezes a mãe adoeceu, você precisou cuidar dela, ou estava ali protegendo o pai. E aí o que acontece? Ou se você olha hoje para os seus pais, coitados, e quer tomar frente, e quer dar ordens, você, sem perceber, está se sentindo maior que eles. E aí você sai do seu lugar de filho. Isso, mas minha mãe, meu pai, tá doente, tô precisando cuidar. O que você pode fazer? Como que você vai lidar com isso? Com relação a cuidar dos pais, se precisar, estão muito idosos, enfim. Você vai continuar tendo olhar de filho e na hora de cuidar, é aquele cuidado, por exemplo, de uma enfermeira. Você nunca, independente do estado de saúde, da idade, enfim, vai ser mãe dos seus pais.
Então é começar a fazer, isso, mas minha mãe me demanda demais, ela liga, e se eu não faço, ela fala que eu sou ingrata, que ela abriu mão de tudo por mim, enfim. É um processo, gente, por isso que eu falo que existe todo um processo pra gente trabalhar, que você vai aprendendo a lidar, aprendendo a impor limites e entendendo o que é saudável ou não. Quando você se coloca, né, como filha, como pequena, isso não quer dizer que às vezes, minha mãe precisou que eu acompanhasse ela no médico, tá tudo bem você ir. Desde que isso seja negociado entre vocês de acordo com seus horários, enfim. O lugar de pequena é entender que eles vieram antes, e quando a gente olha, né, porque às vezes a gente olha tipo, tecnologia eles não sabem mexer, enfim. Só que quando a gente olha para a experiência de vida, tanto para os nossos pais quanto para todas as gerações que vieram antes, você pode ter certeza que eles deram conta de coisas que você não daria. A Paty falou, a live vai ficar salva, Su? Paty, provavelmente, tá? Por enquanto, eu ainda tô deixando as lives salvas, se não der nenhum bug vai ficar assim, tá? Aí se você não conseguir ficar até aqui o final, você perdeu o comecinho, dá pra você assistir. Então, é muito importante você começar a olhar para isso, a ter esse olhar e se colocar no lugar de filha, de filho, né? Essa cartinha ela traz justamente isso, de eu sou pequena, de tentar parar de provar algo, né? Porque quando a gente fala sobre se comparar demais, se cobrar demais, querer fazer sem parar, quando a carreira travou, quando o dinheiro travou, e principalmente o dinheiro, gente, a questão financeira geralmente está muito relacionada à relação com a mãe. A questão da base. Isso eu consigo e não tem consistência. Geralmente, por que eu falo geralmente? Porque aí dentro da constelação e dentro da mentoria que a gente consegue identificar caso a caso. A consistência geralmente está muito relacionada ao pai. Só que por que eu tô falando muito mais da mãe aqui do que a relação com o pai? Porque se você não resolve primeiro essa relação com a mãe, você não consegue nem chegar a acessar essa conexão com seu pai. Isso, mas eu vivi com ele. Quando eu falo acessar, não é sobre conviver. É sobre muitas vezes sentir permissão para amar o seu pai. Ou quem toma as dores do pai sentir permissão para amar a mãe. E por que a primeira conexão é com a mãe e só depois eu consigo acessar o pai? Onde que você ficou meses até que você estivesse pronta para o seu primeiro sucesso, que é o nascimento? Na barriga da mãe. É o nosso primeiro sucesso, é o nosso nascimento. Durante meses, essa mulher te carregou e todos nós vivíamos em uma relação de simbiose com as nossas mães. Por isso que é a primeira e mais importante relação, e é importante olhar para ela, por isso que dentro da mentoria a gente começa, inclusive, cuidando da criança, dos medos, depois um encontro inteiro trabalhando a mãe para depois ir para o pai, porque você precisa olhar para cá primeiro, que aí relação de simbiose, aí o útero não era mais necessário. O que você vai receber? O leite materno, que é aquilo que vai te nutrir para que você consiga sobreviver. E depois dessas primeiras conexões, e é claro, isso meu pai foi super presente, ok. A gente começa a acessar, vamos dizer assim, energeticamente, o pai em torno de 5, 6 anos de idade, que é onde a criança começa a olhar para o pai como um modelo. Só que se existe alguma questão nessa relação com a mãe, já parou aí esse movimento. E aí no caso dos homens, mãe, pai, e aí vou pra vida. No caso das mulheres, mãe, tá tudo bem, vou lá, tô sentindo permissão, olho pro meu pai, vejo ele como um homem, se eu vejo ele como um homem fraco. Se você é de fazer, eu não conseguir parar, geralmente, não são todos os casos, mas são pessoas que buscam mostrar pro pai e falar assim, é assim que se faz, tá, pai? Você não dá conta, eu tô aqui te provando. E aí percebe que tudo isso é o não olhar pra vida? E aí você vai se comparando, vai se cobrando. E um outro ponto, se você tem questões com a mãe, o que vai acontecer nas suas relações com as outras mulheres? Ou um pequeno ponto que a outra mulher falar vai te incomodar, ou você vai buscar ser vista e agradar aquela mulher e ter reconhecimento de outras mulheres que você sentiu que não teve com a mãe. E com o pai a mesma coisa.
Voltando para esse movimento, então o que que acontece? Você tá aqui com a mãe, 5, 6 anos de idade, vai ali com o pai, no caso das mulheres, e aí a gente entra na puberdade para vir a primeira menstruação. Qual que é o movimento que a menina faz? Volta ali para a esfera da mãe para aprender sobre o que é ser mulher. E aí é onde muitas vezes o bicho pega mais ainda. Porque pode ser que você tenha ouvido, olha, é difícil, não vai engravidar, olha, pra se arrumar tem que sofrer, olha como mulher sofre. E muitas vezes você vai aprendendo que ser mulher é ruim. Percebe como existem várias nuances? Então assim, eu preciso fazer um esforço e por eu ser mulher eu preciso provar 2 vezes. E vai ficando cada vez mais pesado. E pode ser que nesse momento você tá sentindo até exaustão de ouvir, pode ser que já tá incomodando até as costas. Pode ser que já tá incomodando até a garganta por coisas que você queria falar e nunca falou para ser uma boa menina. Para agradar, para não incomodar, para não decepcionar. E isso não, eu tenho mágoa dos meus pais, eu tenho raiva, eu tenho não sei o quê. Uma raiva, uma mágoa não surge do nada. A gente não tem raiva e não tem mágoa de uma pessoa que é indiferente para nossa vida. A gente tem mágoa e raiva de pessoas que a gente ama, criou uma expectativa enorme e aquela expectativa não foi atendida. Porque uma criança, e eu quero que agora se precisar até feche os olhos, se conecta com a criança que você foi um dia. Com aquela menininha, com aquele menininho. Na idade que aparecer aí pra você, a hora que você fecha seus olhos. E geralmente a cidade que aparece, a gente trabalha dentro da mentoria, ela traz uma informação muito importante de algo que precisa ser trabalhado, de alguma fratura emocional dessa idade. Essa criança que a hora que você fechou seus olhos, você imaginou, essa menininha, ela não sabia não amar os pais. Ela amava a qualquer preço. Às vezes o preço dela se esforçar para ser a melhor aluna, a filha exemplar. Às vezes o preço de ter responsabilidade de cuidar dos irmãos, de cuidar da casa. Às vezes o preço de fazer e nunca se sentir visto ou ouvir que não era mais do que a obrigação. Mas essa criança só sabia dar amor. E tudo que ela queria na vida era receber de volta. De acordo com aquilo que ela imaginava. Que ela tinha de expectativa, que ela via dos amiguinhos, que ela via no desenho. E se você tem mágoa, sente um vazio, sente raiva, é porque essa criança se decepcionou. E aí você se cobra, você se pune, porque no fundo, essa criança se culpa. O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito mais? Eu me esforcei tanto. E até hoje você faz um esforço gigantesco para você se sentir amada, vista. E aí não tem liberdade. Você vive nessa prisão dessa criança que se machucou. Aí não é leve. Aí não traz realização, porque você tá na sua ferida, você não tá nos seus talentos. E essas feridas você vai escondendo, você não acaba mais. E aí tem gente que fala, ai, meu corpo dói inteiro. Dói porque você tá ali... Faz sentido? E o que você precisa fazer? Su, entendi. Tá aqui doendo, tô engolindo choro como aprendi a fazer a vida inteira. O que eu faço com isso? Primeira coisa, primeiro ponto eu já falei, né? Começar a olhar para os seus pais como pessoas bem comuns. Segundo ponto, se você estiver em um ambiente que seja confortável, que você se sinta bem, à vontade, fale em voz alta isso. Isso tá doendo. Realmente doeu muito. Realmente eu tô buscando até hoje ser uma boa menina. Realmente, até hoje eu espero minha mãe ou meu pai falar assim, eu tenho orgulho de você. E aí quando a gente fica esperando isso, é onde a carreira trava. Realmente, até hoje eu espero meus pais falarem assim, eu sinto muito. Só que a partir de agora, é o seu momento de você olhar para sua criança. De você acolher, de você começar a olhar para os seus pais como pessoas bem comuns.
que também tiveram as suas feridas. Isso justifica? Não. Só tô explicando que eles são pessoas bem comuns. Teve uma pessoa que eu atendi, que veio para fazer uma constelação, e ela trouxe, meu pai sempre foi muito frio, minha mãe não sei o quê, o pai é descendente de alemão. Os avós vieram fugidos da Alemanha. Esse pai nunca nem soube o que era carinho. Imagina pessoas que fogem de guerras, de nazismo e de tantas outras coisas. Essas pessoas geralmente sabem dar carinho ou estão ali assustadas, ou vão ensinando as pessoas a ser forte, não sei o quê, porque aprenderam desse jeito. E aí, qual que é o objetivo de cada geração? Peraí, eu vou te levar, deixar no degrau de cima, no próximo nível. Um pouquinho de carinho, um pouquinho mais de prosperidade. E qual que é o seu papel com você? Ir pro próximo degrau. Você começar a se dar carinho, você começar a ser gentil com você começar a olhar para essas feridas, cuidar delas e acolher essa criança, que pode ser que está esperando que você olhe para ela há anos. Lembra que eu falei lá no começo? De uma forma inconsciente, a gente acaba repetindo padrões de coisas que a gente olhava para trás e falava, nossa, me machucou isso que eu passei. Só que você começa a gravar todas essas informações e repetir tudo que doeu lá atrás com você. Ah, eu não recebi carinho. Provavelmente hoje você não se olha. Ah, meus pais me cobravam demais, me comparavam demais. Provavelmente hoje você faz isso com você. Ou às vezes a gente vai para um outro extremo. Eu postei até um vídeo, acho que foi hoje, sobre isso. Aí eu não recebi carinho, aí o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de todo mundo, eu vou fazer por todo mundo. É uma busca de preencher um vazio de algo que faltou. Aí você vai para outro extremo. Ou, ai, minha mãe era muito rígida, muito direta, muito não sei o que, eu não gostava do jeito dela. Aí você vai ser aquela pessoa que se cala para tudo, que fala sim para todo mundo. Você vai para um outro extremo querendo inconscientemente mostrar, ó, é assim que se faz. Só que todo excesso esconde uma falta. De nenhum desses caminhos você está olhando para você e para sua criança. Então, o que você precisa fazer a partir de agora? Entender qual é a sua essência. Quem é você? Tirando os seus cargos, seus diplomas, suas funções de mãe, filha, esposa, amigo, profissional, enfim. Quem é você na essência? O que pulsa aí dentro de você? O que você gosta? Se ninguém fosse te julgar, você não precisasse cobrar tanto para ser tudo perfeito, o que você faria? O que para você é leve fazer? E que às vezes você nem dá valor? O que te traz realização? Esse processo de você se conectar com você é essencial. E muitas vezes a gente foge dele sem saber. Às vezes maratonando uma série, às vezes se enchendo de livros e de cursos. Eu já fiz muito isso. Ai, vou fazer mais esse curso, mais esse curso, mais esse curso. Aí sabe o que eu percebi? Que era uma forma de eu fugir de olhar pra mim. Só que aí isso fazia eu me cobrar mais ainda, porque eu falava, nossa, isso aqui pode ser isso, isso aqui pode ser isso, aqui pode ser isso. A hora que eu vi, eu tava me atolando de mais coisas pra eu não olhar pra minhas feridas, porque eu tinha medo. Porque se eu era fortona, que lidava com tudo, que dava conta de tudo sozinha, eu não podia me permitir ser vulnerável. Até que eu descobri que era na minha vulnerabilidade que estava a minha força. Até que eu entendi que eu era um ser humano, não um robô. E você também é um ser humano, não uma máquina. E as pessoas vão te amar por quem você é e não pelo que você faz. E não porque você só se doa. E não porque você salva todo mundo. E não porque você é perfeita, porque o perfeito é chato, gente. E às vezes você pode perceber que na sua vida, tem muita gente se distanciando, porque às vezes você vai se cobrando tanto pela perfeição e você vai se colocando em um lugar de se cobrar e de criar tanta armaduras que as pessoas sentem que não conseguem mais te acessar. Fala, nossa, eu tenho um monte de problema aqui, não acontece nada com ela. É natural ter medo, ter raiva, ter desafios. A gente é ser humano. Tudo isso faz parte. E quando às vezes você tenta excluir o medo, você tenta excluir
sua mãe, você tenta excluir as feridas da sua criança, você tá tirando pedacinhos de você. E aí você vai sentindo mais vazio, e aí você vai sentindo que nada é suficiente, e aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque o processo é de dentro para fora. Não é ao contrário. Às vezes a gente quer mudar a ordem, quer ligar o tratorzinho de, ai, como que faz? Fala os 3 passos aqui, uma fórmula mais. Não é assim. Eu acredito muito que o grande processo que nós, enquanto humanidade, precisamos aprender cada vez mais é entender que nós somos humanos. Que a gente não é máquina, que a gente sente, que a gente chora, que não precisa pedir desculpa por chorar, e que não é fraqueza chorar, e que não é fraqueza errar. Pelo contrário, se você nunca errar, é porque você não tá saindo do lugar. Todo mundo erra, gente. Eu me cobrava absurdamente. Errar, vixe, não podia. Eu era do nível, pra quem nunca ouviu eu contar, do nível de cobrança que eu tinha, eu era aquela criança que inclusive tinha até febre. Se eu não tirava A, que era de A, D, E na escola. Se eu não tirava A. Minha mãe conversava comigo, o médico conversava comigo, eu me cobrando. Porque dentro de mim existe uma ferramenta que a gente consegue olhar isso dentro da mentoria. Dentro de mim eu sentia que eu não podia incomodar, que eu era um peso. E aí dentro da constelação fui descobrir depois que vem de uma gestação gemelar, que nem minha mãe tinha consciência, enfim, é papo com outro dia. E para eu não ser um peso, eu fazia um esforço para eu ser a melhor, para eu não dar trabalho. Se isso na infância já era nesse nível, vocês imaginam como que eu era na fase adulta. Ah, isso quer dizer que curou, que hoje não tem? Não, a gente sempre vai ter a cicatriz. Hoje eu tenho consciência. A hora que eu vejo que eu vou dar uma derrapada ali pra ser... Opa, e volto. Porque fui aprendendo a lidar, a não viver mais em função disso. Mas a cicatriz tá ali. É importante entender que a cicatriz sempre vai estar ali. E que a gente precisa se olhar e cuidar e olhar para os nossos pais e entender que nós somos os pequenos. E entender que foi suficiente, pai, foi suficiente, mãe, para poder olhar para a vida. Ó, a Val também falou, eu fui assim. E preciso ficar atenta. Por quê? Ah, acabei de tomar banho. Fui na academia fazendo isso aqui, comecei a suar. Fui lá, rolei no barro. Isso quer dizer que eu tomei um banho que eu não vou precisar tomar outro? Não, vou precisar tomar, tô cheia de barro, tô suada, tô não sei o quê. Porque o que acontece dentro de nós também é um processo diário. É claro que primeiro vai tirando essas camadas que a gente vai trabalhando. Eu acho muito legal que eu sempre vou recebendo, mesmo depois que as pessoas, que a gente termina o processo de mentoria, eu vou recebendo mensagens, depoimentos de percebi isso, e são camadas que a gente vai tirando para quê? Para que seja leve, para que seja fluido. Então é essencial você começar a entender qual é a sua essência. Você começar a olhar para você de uma forma gentil. E você olhar e entender que se você não cuidou dessa criança que você foi um dia, que se você não olhou para essas primeiras relações com os seus pais, que se você não olhou para essas questões do seu sistema familiar, você pode sim, inclusive, estar repetindo padrões dos seus pais que você sempre julgou de, ai, como que eles fazem isso? Só que às vezes a sua criança quer tanto ser vista, quer tanto ser amada, que de forma inconsciente você diz assim, mãe, por amor a você, esperando que um dia você me olhe, que um dia você me apoie, que um dia você fale que tem orgulho de mim, eu também vou abrir mão dos meus sonhos, eu não vou viver meus sonhos como você não viveu. Só que é um amor cego, é um amor infantil, por isso que é tão importante que é o primeiro passo que a gente trabalha na mentoria, olhar para sua criança. Para que a partir daí você possa olhar e falar assim, mãe, agora eu vejo o tamanho do meu amor, mas honrando tudo que você já viveu e honrando a vida que eu recebi, eu vou atrás dos meus sonhos. Porque quando a gente fala de honrar pai e mãe, é sobre isso, é sobre você cuidar muito bem do filho ou da filha deles que é você.
É sobre você olhar para a vida, olhar para os seus sonhos, ir para o próximo nível, ir para o próximo degrau. É sobre viver. E quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro, dinheiro é energia de vida. Lembra que eu falei, nasce e recebe o leite materno da nossa primeira e mais importante relação? O dinheiro é o leite materno da vida. Por isso que a gente, quando trabalha a mãe, vai trabalhando a questão do dinheiro, porque enquanto você não resolve a relação do primeiro nutrir da vida, a forma que você olha para o dinheiro fica distorcida também, é claro. Cuidando de crenças, de tudo que você foi gravando de acordo com o que você viveu, viu, ouviu e sentiu. Então é essencial que você comece a olhar para a sua história, que você comece a se olhar com carinho. E aí eu vou te pedir, antes da gente finalizar, para você fechar seus olhos de novo um pouquinho. Lá na metade da live você fechou um pouquinho o olho para se conectar com a sua criança, para ver que idade que ela tinha. Se conecta de novo com ela. Com essa criança que às vezes está se sentindo tão sozinha, que essa criança que às vezes só quer ser vista. E diz para ela assim: eu vejo você. Agora é comigo, minha criança. Agora eu cuido de você. Só que você só vai dizer isso se for realmente do seu coração. Se você realmente for assumir esse compromisso com você, de cuidar das feridas dessa criança, de cuidar de você, de começar a olhar para a sua vida, para os seus sonhos. Agora eu cuido de você. E se você puder, apoie o celular em algum lugar, se estiver segurando o celular, e se dê um abraço. Se acolha. Acolha essa criança. Se abraça apertado. E se abraçou meio assim, abaixa a cabeça, encosta seu queixo no peito para realmente abraçar, para realmente fazer um casulo, para depois você poder voar. Agora eu cuido de você. Eu te vejo. Veja como é se dar esse aconchego, se dar esse momento de carinho. Isso, e aos pouquinhos pode abrir os seus olhos novamente. E quem quiser compartilhar como foi ter esses segundinhos de olhar para você, de olhar para sua criança, coloca aqui nos comentários. E a partir de agora, com relação aos seus pais, comece a olhar para eles como pessoas bem comuns. E mentalmente, nossa, eu tenho vontade de salvar, tenho vontade de fazer tudo. Começa mentalmente. Você é grande, eu sou pequena. Você é grande, eu sou pequena. São movimentos que a gente vai fazendo para se libertar, para olhar para a vida. A Val estava escuro. Existem muitas crianças, né, que quando a gente vai acessar, quando a gente vai trabalhar dentro da mentoria, que estão num lugar escuro. Geralmente são crianças que se sentiram muito sozinhas. Sabe quando a gente era criança, tá ali num lugar escuro, aquele lugar parece enorme, parece que não tem ninguém? E aí é importante acolher e dizer, eu tô aqui. É um primeiro passo. Eu tô aqui. Você não está, ó, Val, e para quem também ficou assim, viu escuro. Você não está sozinha, eu estou aqui. E você não está sozinha, você vai dizer uma única vez, porque o cérebro não entende não. Depois você vai repetir só o eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. A Laura foi muito bom, fico muito feliz. E comece a olhar para os seus pais como pessoas bem comuns. E comece a olhar para você como um ser humano que pode sentir. Porque se você se cobra tanto, se culpa tanto, se compara tanto, seu merecimento está aqui embaixo. O dinheiro vai passar longe, as coisas não vão fluir, vai ser sempre muito pesado. Você vai sentir que as pessoas não te valorizam porque você não está se valorizando. Você está fazendo um esforço tão grande para as pessoas não te abandonarem que você se abandonou.
Esse movimento que a gente fez aqui é um pequeno passo para que você pare de se abandonar a partir de agora. A Laura falou, ajudei minha criança a lavar a roupa do xixi na cama. Foi muito bom. E, Laura, geralmente quando a criança faz xixi na cama, ela busca a atenção dos pais. Claro que ela não faz xixi na cama de, eu vou fazer xixi porque eles vão vir. Mas grande parte dos casos que eu atendi, as pessoas traziam assim, minha mãe trabalhava fora e a hora que eu fazia xixi na cama era o momento que ela vinha ali para trocar o lençol, para não sei o que, era o momento que eu tinha um pouquinho de amor. Xixi na cama também é um sintoma. Fiz por muitos anos, Sô. Vai falando para sua criança, eu vejo você. Provavelmente era uma forma da sua criança ser vista. Tudo isso é importante olhar, acolher, porque são sintomas. E tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês, a gente trabalha dentro do programa, né, da Mentoria Leveza. Tem alguns pontos que a gente trabalha com uma sessão de constelação dentro da mentoria no grupo. A gente tem constelações coletivas em que a gente trabalha tudo isso. A Valdirene, eu odiava fazer xixi na cama, mas fiz por muitos anos. É porque racionalmente eu odeio, porque eu levo bronca, porque fico com vergonha, porque não sei o quê. Só que emocionalmente eu tenho um pouquinho de atenção, mesmo que seja levando bronca. O amor da criança é tão grande, é tão lindo, que ela prefere levar bronca e ter a mãe e o pai pertinho um pouco do que não ter eles nem um pouquinho junto. Então acolham a criança de vocês. Comecem a se olhar com carinho. Não busquem mais fora, porque senão você começa a buscar pedaços que estão aí. Comece a olhar para dentro, comece a se acolher, se abrace, faça coisas por você. E, consequentemente, é onde você começa a ter mais energia, é onde você começa a se conectar com a vida. E se conectando com a vida, é onde as coisas vão fluindo. É onde você olha e fala assim, agora eu tô cheia, agora eu recebi o suficiente. Porque só quando você tá cheia, que você sente que tem o suficiente, é que você pode transbordar através do seu servir no trabalho. Através do seu servir nas suas relações. Através do seu servir de você para você. Então, olhem para tudo isso. Quem quiser informações sobre a mentoria em que a gente vai trabalhando, a gente começa trabalhando e cuidando dessa criança tão linda, para que vocês possam olhar para a criança de vocês com amor. Manda mensagem. E eu quero aproveitar também, né, essa live especial, que eu geralmente faço as lives às quartas, 1h30, mas eu senti depois da imersão muito forte no coração de passar essa mensagem aqui, né, no aberto, para que mais pessoas pudessem participar. Então surgiu da imersão, e quem estava na imersão no sábado ganhou de presente uma aula que eu vou fazer amanhã, uma aula fechada no Zoom, que eu vou falar sobre princípios sistêmicos e a relação da nossa família de origem com o nosso sucesso ou insucesso. Para quem estava na imersão, essa aula vai ser um presente. Mas caso você queira participar, vai ser amanhã às 8h30 da noite, tá? O mesmo horário da live de hoje. Caso você queira participar, a Gi tava com a gente na imersão, manda um direct para mim que eu te passo todas as informações. Para quem tava na imersão, para quem se inscreveu, para quem pagou pela imersão, foi um presente. E aí elas vão assistir. Se você quiser participar, é um valor super simbólico, só pra gente manter o equilíbrio de troca, para você se permitir receber. Manda um direct que eu te passo o link, tudo certinho para você estar ao vivo com a gente, porque aí amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre essa relação com a família, sobre sucesso e fazer alguns movimentos ali dentro do ambiente fechado, que eu consiga inclusive ver o rosto de vocês, porque para mim aqui na live eu vejo só a foto, uma foto piquitinha, assim, é difícil. Lá no Zoom a gente tem essa proximidade maior, né, que é onde no Zoom também que a gente faz a mentoria, então a gente tem essa proximidade maior para poder trabalhar. A Valdirene falou, eu te mando o direct, a gente finalizando aqui, tá? Com
com todas as informações, já printei aqui seu nome, e quem mais quiser informações, manda direct, e aí a gente se vê amanhã, 8h30 na nossa aula. Aproveitem esse momento para acolher a criança de vocês. Se você puder, o que eu trago aqui de orientação como terapeuta que sou? Para dar a sensação de acolhimento, que a gente olhou para essa, deu um pequeno passo para olhar para essa criança, ou toma um banho quente, ou um chá quente, um leite quente, alguma coisa quente, porque o quente traz a sensação de acolhimento. E por que o quente traz a sensação de acolhimento? Qual é e sempre será o lugar mais seguro do mundo por onde você passou? O útero materno. E lá era muito quentinho. Por isso que o quente traz essa sensação de aconchego. Então, cheguei do trabalho, ainda não tomei banho, não sei o que, toma um banho bem quentinho. Isso, acabei de sair do banho. Um chá, um leite, alguma coisa quente para dar essa sensação de acolhimento para você e para sua criança. Combinado? Quem quiser participar da aula, manda direct, ou quem tiver o número do WhatsApp, manda o WhatsApp no nosso contato, que aí eu passo todas as informações. Combinado? Sintam-se abraçadas, foi uma delícia poder estar aqui. Realmente essa live foi do meu coração para o coração de vocês, porque eu senti que era importante trazer essa mensagem, e eu acho que essa é a minha grande missão, através do meu trabalho, ajudar a direcionar cada vez mais pessoas a serem mais gentis consigo, a terem liberdade de ser quem são, acolher essas crianças, essas feridas, para que a partir daí sim, a vida, a carreira ou o negócio sejam mais leves e com mais resultados. Acabou a guerra, acabou o sofrimento. A partir de agora pode ser mais leve, desde que você olhe com amor para você. Beijo grande, sintam-se abraçados e a gente se vê amanhã lá na aula fechada. Mais informações no direct, tá? Beijo, boa noite!